Eu vou estar chamando aqui já o pessoal do bate-papo, tá? Que é o Cassião, tá aqui, eu vou já jogar ele para dentro. Eba, Cássio, boa tarde. O Cássio está um pouco gripado, então se ele tiver com uma voz meio esquisita... Voz de travesseiro hoje, gente. Aquela voz que quer cama, quer mais é ficar embaixo de cobertor hoje em dia, viu? Certo. Vou colocar uma frase que você colocou aqui, ó. Deixa eu chamar agora a Carol. Tá aqui já. Oi, Carol. Oi, Valmir, Cássio, tudo bem? Tudo. E agora, não mais, não menos, o nosso amigo Heitor. Tudo bem? Gostou? Tudo bem? Mais nem menos, né? Você viu só, moral, hein? Tá vendo só? O nosso amigo Santista, passando frio aí, deve estar mais frio que aqui, não é não ou não? Sei lá, tá tudo... Acho que não. Creio que hoje o dia tá mais tranquilo. Bem, pessoal... Tá frio, mas agora tá ok. Eu vou dar uns minutinhos para cada um de vocês que quiserem se apresentar. Eu acho que a maioria conhece. O Cássio é da base, né? A Carol, ela é da Unicamp e o Heitor do Baixada Santista. Mas eu vou deixar... Carol, uma boa tarde. Se você quiser dar um oi para a galera, fique à vontade. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Heitor. Obrigada pelo convite novamente. É sempre bom participar aqui dos eventos da base. Fazia bastante tempo que eu não participava. Como o Valmir já comentou, eu estudo matemática na Unicamp. Já participei de alguns outros eventos, né? E tenho um projeto de sci-fi também aqui em Campinas, que é um cineclube, na verdade, onde eu faço exibições no Museu da Imagem e do Som. Dia 24, né? Isso. Vou passar Star Trek. Isso. Será, né? O que será? Heitor, fique à vontade. Eu sou o Heitor Teixeira, representante do grupo Star Trek Baixada Santista e do canal Na Tela do YouTube. Quem quiser conhecer, muito bem-vindo. Legal. Cassião, você quer dar uma palavrinha? Bom, eu sou Cássio, sou analista de sistemas, mas tenho trabalhado já há mais de 10 anos como professor de inglês e acabei meio por essas quebradas aí da vida, ajudando o Wendell Stein na confecção de um livro que se chama Primeiro Contato. E a gente procura especular nesse livro, 18 diferentes autores procuram especular nesse livro qual seria o impacto do primeiro contato nas diversas áreas do pensamento e da atuação humana, né? Um livro bem interessante, está disponível na Amazon. De vez em quando o e-book também acaba sendo liberado gratuitamente. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, por favor. E atuo com a base ajudando aqui o Valmir já faz algum tempinho já também, né, Valmir? Cássio é aquele cara que eu... Cassião, socorro, me ajuda aqui, que pifou não sei o que lá. E o Cassião dá o help pra gente. Pessoal, antes da gente começar a gente entrar no assunto mesmo, né? Eu vou tirar vocês um pouquinho, porque eu vou soltar a vinheta. Eu fiz uma vinheta para o nosso bate-papo. Ó, que chique, né? Então, me dá uma licencinha, eu vou tirar vocês uns minutinhos. Até daqui a pouquinho. Solta a vinheta.
voltando o pessoal para a sala, atenção, aí lá, todo mundo de volta. E aí, curtiram a musiquinha? Ó, você viu só? Muito legal, funk, é bem legal. Nós estamos modernos. Bem, galera, eu pedi para a galera estar aqui, vocês viram que a gente mostrou algumas estações espaciais do futuro, né, do futuro da ficção, né? Que futuro, quem dera a nós. Mas então eu fiz algumas perguntinhas e mandei para eles, eu estou com essa relação aqui. Eu vou ler uma primeira pergunta, vou colocar ela na mesa aqui para a gente bater um papinho sobre ela, tá? Então, a minha primeira perguntinha que eu fiz aqui, ó. E o pessoal do chat, se tiver também com dúvidas, querer precisar de alguma pergunta, põe lá no chat, a gente passa aqui para o pessoal e na medida do papo a gente vai esclarecendo aquilo que dá para esclarecer, o que não dá para esclarecer, depois a gente procura os universitários e vamos passando para a galera. Então, ó, na série e filmes, qual a importância das estações espaciais? Né? Nesses filmes nessas que a gente viu aqui, qual que foi a importância da estação? Ela foi um coadjuvante? Ela foi um ator principal? Foi muito legal? Foi ruim? Vou já soltar com a Carol. Carol, o que você me diz das que a gente passou aí? Aliás, parabéns pela seleção. Eu fiquei, uxa, que legal. Nenhuma das que você indicou eu tinha pensado. Muito bom. Bom, comentar então rapidinho as que eu indiquei, né? Que foi a Cooper Station, de Interestelar, a Estação 9, de Star Trek, e também a Starbridge, que ela aparece ali na série apenas de fundação. E eu escolhi elas justamente porque elas têm propósitos, né, funcionalidades bem diferentes uma das outras, então acho que seria interessante explorar ali o papel principal de cada uma delas. Começando ali pela de Interestelar, a Cooper, então ela tem um papel no filme, né, eu não diria que ele é papel principal, porque ela aparece lá no finzinho dele e tudo mais, mas ela tem um significado ali de ser uma colônia espacial, né, então é para onde os seres humanos e outras formas de vida provavelmente acabam migrando após a Terra tornar-se ali inabitável. A Deep Space Nine, nem preciso comentar, né, que acaba meio que sendo um personagem da série também, né, apesar de ser ali algo inanimado, mas ela tem duas funcionalidades. Então, inicialmente, quando ela era controlada ali pelos cardassianos, ela era como se fosse uma mina espacial, então era onde eles, através, né, da exploração do povo bajorano, faziam a extração de um mineral, e depois, quando, né, no fim da guerra, ela acaba tendo um papel, ele desempenha um papel onde isso é uma base, então, uma base tanto para exploração científica, para relações comerciais, relações diplomáticas, entre outros pontos. E por último aqui, né, o principal papel da Starbridge também acaba não sendo, embora a série, né, Fundação tenha sido ali baseada no universo de Asimov, nos livros e tudo mais, não é um elemento que tem nos livros, e essa estação ali na série, ela acaba tendo uma funcionalidade mais de aparecer ali como uma justificativa para o desenrolar da história, né? Então, mas pensando assim nela, não sei se todo mundo aqui já assistiu a série, mas diferente das estações espaciais que a gente está discutindo, que a gente vai discutir, que ficam em órbita, né, dos planetas ou em órbita de uma estrela, essa Starbridge, ela tem uma ligação direta com a Terra. Então, ela é como se fosse um elevador, né? Então, ela tem funcionalidade também de transporte de pessoas, transporte de mercadorias, então provavelmente tem um papel na economia de Trantor muito importante, e também acaba sendo ali uma estrutura, né, que mostra poder, e tanto econômico quanto poder social e político de Trantor, né, que é a capital ali do Império Galáctico. Beleza, Carol, obrigado. Então, o Fundação, né, a questão de muita gente não ter assistido é realmente porque está num canal de streamer que é um pouco, para nós, assim, mais complexo. E aí o pessoal acaba assinando sempre os padrõezinhos, né, e o Web TV é um pouquinho, né, então, quer dizer, mas eu assisti o primeiro ano, putz, muito bom mesmo. Eu não li o livro, infelizmente, mas a série eu achei fantástica. E, inclusive, essa questão do elevador, a gente já falou em eventos passados sobre ela, como é que poderia ser feito. Acho que até foi o Cássio que fez uma palestra sobre esse assunto do elevador, que a ideia de fazer um elevador entre a Terra e uma estação espacial para facilitar a construção de coisas na Lua, algo nesse sentido. Mas já que eu falei no nome do Cássio, né, eu vou passar para o Cássio a bola agora, e dali a pouquinho o Heitor, né? Cassião, tem alguma coisa a incrementar aqui com relação a essa questão das estações, da importância delas dentro das séries e da série,
Sim, sim. O elevador, que na verdade não fui eu quem... Claro, né? Pelo amor de Deus, né? A gente nunca é o primeiro a pensar nas coisas, né? Tem um escritorzinho aí que vocês talvez já tenham ouvido falar, um tal de Arthur C. Clarke, né? Um escritorzinho aí que tem uma obra razoável, assim, de um alcance mais ou menos legal. Ele não é só... E ele propõe um elevador, eu acho que ele começa a propor o elevador numa continuação do 2001, que eu acho que é o 3001, né? São 4 livros, viu, gente? Tem o 2001, tem o 2010, tem o... Não vou saber qual que é o... 2000, creio que seja 2063, se eu não me engano. 2063, né? Eu acho que termina no 3000, eu não tenho certeza da quantidade, acho que são 4 livros. Mas eu citei sim, e é um conceito que eu achei fascinante, bem legal. Mas eu acabei selecionando aqui outras 3, com uma menção honrosa, se me permite. Né? Primeiro, eu quero assim, agradecer e parabenizar a Renata, que colocou a Estrela da Morte, né, como estação orbital, não é exatamente orbital, né? Mas quem poderia imaginar, né, uma estação com fins militares? Puxa vida, quem poderia imaginar um negócio desse? Né? Mas eu acabei selecionando aqui algumas, e aí vocês vão ter que me perdoar, que elas são um reflexo da minha idade, né? Então, provavelmente, algumas delas... Mas isso, Cassião, não entrega o jogo. A maioria não estava nem nascida quando eu vi o filme no cinema, né? Então, eu vou começar pela mais antiga. Soou como um desafio, gente. Não é um desafio, viu? A primeira delas é do filme Black Hole, né? Se não me engano, já era da Disney nessa época. É um filme de 1979. E ela não é exatamente uma estação, é uma nave espacial que se chama Cygnus. Cygnus em homenagem ao primeiro buraco negro descoberto, comprovadamente pela ciência mesmo, né? E ela é uma nave avariada, que por conta de sua avaria, ela acabou se tornando uma estação orbital, que orbita o tal do buraco negro, né? Então, é meio uma estação de pesquisa que, no fim das contas, vou ler alguns comentários dessa em relação a outra mais recente. A outra que eu queria citar é Saturno 3, do filme de 1980, né? Com a maravilhosa Farrah Fawcett Majors, né? E Kirk Douglas também, para quem tiver interesse, né? E Saturno 3, porque, claro, tem Saturno 2, tem Saturno 1, existem outras estações orbitais que servem mais de plataformas de apoio para as naves que fazem as viagens entre as diferentes colônias da raça, que a raça humana vem implementando. Então, é Saturno 3. E, por fim, a mais recente o Projeto Lima, de Ad Astra. E essa é uma estação espacial propriamente, uma estação orbital propriamente dita. Ela orbita Netuno, é isso, gente? Netuno, né? Netuno. E ela tem a função de pesquisar vida alienígena, comprovar a existência de vida alienígena, tentando responder se estamos sozinhos no universo ou se não estamos sozinhos no universo. E ela tem em comum com a estação Cygnus, lá de Black Hole, a persistência de quem a dirige, no sentido de tentar comprovar a sua teoria, uma persistência que acaba evoluindo para uma teimosia, que acaba evoluindo para obstinação e até, no final das contas, loucura mesmo, né? O cara perde os parafusos lá, pelo isolamento, pelo foco, assim, sem medidas na pesquisa dele. Eu queria fechar assim, com uma que não é uma estação orbital, mas entra um pouquinho nesse escopo nosso aqui, que é da exploração de minérios, pelo filme Outland Comando Titânio, com Sean Connery, né? Que no fim acaba sendo muito mais um grande faroeste espacial, mas eu achei o filme divertidíssimo, achei bem legal, e fica a recomendação para quem gosta de
fazer esse trabalho de arqueologia em cima de filminhos de ficção científica. Então, mas basicamente são essas assim que eu queria trazer assim a baila para nossa conversa aí. Valmir, é com você então, Valmir. Devolvo a palavra. Eu vou agora, então, já que você deu algumas mais sugestões, eu vou passar para o Heitor, para ele comentar essa questão das estações espaciais, a importância dela, essas que o Cássio citou, e as que a Carol, e as que ele também acabou passando para nós aqui, que vocês viram algumas aí no clipe. Tá? Então, Heitor, está contigo a bola. Bom, então vamos lá. Quando o Valmir comentou comigo e ele falou escolhe 3, o critério que eu usei foi tentar partir daquela que tinha a cara de mais pé no chão, mais junto com a nossa realidade, apesar de ainda não ter sido possível, porque mesmo sendo um futuro possível naquela época, para nós já está atrasado, porque afinal de contas já estamos em 2023 e não tem a estação espacial 5 lá fora por enquanto. Os caras ficaram devendo. De qualquer forma, eles usam um jeito de fazer ela na tela, de como eles transmitem para a gente, tanto o propósito dela, quanto a forma que ela tem o funcionamento dela para poder gerar a gravidade artificial, é aquilo que eu vejo como sendo a proposta mais comum da gente conseguir vislumbrar de que ela fosse de fato existir. Tem uns papos aí que dizem que a galera tinha realmente a intenção de construir, mas o custo é proibitivo. Mesmo para essa que seria, dos 3 exemplos que eu peguei, aquela que seria a mais possível. A Carol chegou a citar a coisa do elevador espacial, né, para a gente conseguir levantar coisas lá. E qualquer uma dessas que eu vou citar, há de se imaginar que ainda é impossível pelo mero fato de que custa uma fortuna colocar 1 quilo sequer de equipamento no espaço. Então, assim, a segunda que eu peguei, ela seria o lado oposto, aquela que eu vejo como sendo uma das mais difíceis de acreditar. Funciona dentro do universo ficcional, no qual ela está inserida, porque aquele universo mostra para a gente que existem sim recursos para aquilo, que é a Estrela da Morte. Então, a gente sai de uma que é bem pé no chão e uma outra que vai para um caminho completamente diferente pelo seu tamanho, não pelo seu uso, que talvez fosse o mais fácil de acreditar. Na fala do Cássio ali, eu percebi que continha ironia, mas de qualquer forma, eu vejo como sendo uma estação que, para poder ser produzida, a gente tem que imaginar que eles têm métodos de construção, de colocar coisas lá fora, flutuando e tal, com uma tecnologia que a gente ainda nem sonha, com fontes de energia que a gente ainda não vislumbra. A terceira ficaria no meio do caminho, seria uma que é muito difícil de acreditar comparado com o que a gente tem agora, mas ainda tem um pé na realidade, que é a estação Elysium. Então, respondendo à pergunta, finalmente, que o Valmir fez, quão importante essas estações são para as histórias nas quais elas estão inseridas? A do filme 2001, ela é um plus, ela é um algo a mais que acrescenta uma credibilidade científica para uma história que talvez seja o template, a forma de fazer ficção científica raiz, hardcore, mais perfeita que a gente tem. Passou aí pela mão do Stanley Kubrick, que é o cara. Do outro lado, a gente vai para um lado ali onde a gente mistura muito da fantasia com a proposta da tecnologia em si, e dentro da proposta do papo de você ter uma Estrela da Morte, ela funciona talvez como o que o Alfred Hitchcock chamava de MacGuffin, né? Ela está ali para funcionar como aquela pressão, aquela sombra que fica promovendo o tempo inteiro a necessidade dos rebeldes, aqueles que não aceitam as garras do império sobre si, terem o que enfrentar. Então ela faz aquele negócio de você ter um inimigo que está crescendo em poder, que precisa ser parado e tal, mas ela também só vai aparecer lá no finalzinho. Eles deram uma brecha para falar a respeito disso, naqueles títulos que sobem amarelinhos no começo do filme, onde em um parágrafo eles comentam algo que depois acabou gerando o filme Rogue One e, eventualmente, a série Andor, que conta justamente como é que vai acabar acontecendo
essa construção, né, da Estrela da Morte, tal, dá pano para manga para falarem sobre um monte de coisa na qual ela vai ser importante e ela ainda não é o personagem principal. Então eu vejo que assim, ela é muito importante para mover a trama, mas a trama não necessariamente acontece dentro dela ou em volta dela de forma imediata. Já no filme Elysium, a gente vai ter a estação ali mostrando aquela coisa meio cidade alta, cidade baixa, uma separação entre ricos e pobres, que não são apenas ricos ou pobres, são ultra ricos e ultra pobres. É uma divisão completamente desleal e tal. Então ela serve para promover uma discussão social muito forte. Ela é um lugar a se chegar, as pessoas que querem ter certas curas e tal, que aqui no nosso planeta já está entregue às traças, está uma miséria, é um lixão a céu aberto quase que pelo planeta todo. As pessoas às vezes querem um tratamento básico, uma coisa super simples, que a tecnologia deles já entrega numa boa para qualquer um, mas como eles não têm acesso, acabam morrendo aos montes sem ter esse tratamento. Então a ideia do filme é mostrar esse negócio de vocês têm algo que vocês talvez não devessem ter, nós precisamos do que vocês têm, e aí vem toda a discussão de quem está certo, quem está errado. Eles, bem ou mal, podem até ser defendidos, entre aspas, como eles conquistaram aquilo lá, conseguiram chegar e ter aquele espaço reservado. Você pode ter um pessoal invadindo ali, arbitrariamente e tal. Por outro lado, você vai ter a discussão de, mas isso não chega a ser uma escolha, o pessoal aqui está morrendo, essa divisão precisa acontecer. Então é justamente a existência daquela estação, com tudo que ela oferece, que promove essa discussão que pode ser bastante edificante, assim, para as pessoas falarem sobre outras coisas aonde aquilo é só um trampolim. Na verdade, ela acaba não tendo uma importância tão técnica. A existência dela lá é só uma grande desculpa para se falar sobre outros assuntos. Sem som. Agora estou com som. Então, eu vou agora para outra perguntinha já para a gente continuar aqui nesse esqueminha. E aí eu vou perguntar para vocês agora, qual dessas estações, todas que nós vimos agora aqui, qual delas, ou uma ou duas características que te chamaram mais a atenção, que você acha importante para o ser humano ou para o próprio filme em si, ou seja, qual dessas características? E eu já vou soltar isso para o Cássio, que está aqui falando assim. Então, o Cássio, não vou dar tempo de você pensar, eu estou enrolando um pouquinho para você pensar um pouco, tá? Mas eu vou soltar na Cássio, e o Cássio, qual delas aí você acha que tem uma característica que é interessante, que foi bem utilizada, que foi legal, que você acha que deve ser ressaltada? Eu acho... É uma pergunta para mim mais ou menos fácil, Valmir, porque eu acredito não, né? A gente acabou estudando um pouquinho disso aí, e acho que o Heitor e a Carol já devem ter visto já, que a Terra tem prazo de validade, né? A gente tem aqui, mais ou menos na nossa frente, um prazo de validade meio longo ainda, né? Nós temos 700 milhões de anos aí à nossa disposição até o prazo de validade do planeta Terra como um lugar viável para se viver acabar, né? Nós temos 700 milhões de anos aí de tempo, se formos otimistas, né? Porque se formos pessimistas, o planeta Terra termina em 30 segundos, né? Se a gente for pessimista. Do outro lado, se a gente for otimista, né? E se a gente tiver a pretensão de testemunhar a morte do universo, né? Então o planeta Terra é só um lugar, é o berço da humanidade. A gente deve prever que a gente vai continuar a nossa existência sem o planeta Terra. A gente tem 700 milhões de anos aí para a gente fazer essa lição de casa, para ver como é que a gente vai sair daqui e ir para outros lugares. Então, a Elysium seria, né, apesar do peso daquilo que o Heitor colocou, né, que, claro, né, sempre que aparece uma coisa nova, o pessoal faz como um condomínio fechado, um clube exclusivo para os hiper ricos, né? Então, como eu acredito que vai acabar acontecendo com essa substituta da ISS que foi colocada anteriormente na nossa discussão, não na nossa discussão, mas em atrações anteriores aqui do nosso evento, né? A substituta da ISS poderá vir a ser um lugar de turismo espacial.
Então, eu vejo essas iniciativas como, apesar da divisão e da discussão social que já era colocada, já desde muito cedo, eu me lembro de ter visto essa discussão sobre sociedade no desenho animado dos Jetsons, porque todo mundo do filme, do desenho animado dos Jetsons, vive nas alturas. E teve um desenho animado dos Jetsons que eu me lembro de ter visto, que eles mostraram a superfície da Terra, né? O pessoal do chão. E o pessoal do chão é com o pessoal do Elysium, é com o pessoal demonstrado no filme Alita, por exemplo, né? Que é o pessoal realmente ali, assim, a maior parte da humanidade fica lá embaixo, né? Então, apesar desse peso, eu acho que eu vejo como um desenvolvimento e interesse de plataformas de moradia e de turismo espacial como sendo importantes para essa ideia futura de colonização do restante do espaço, né? Do restante enfim, da galáxia, pelo menos, né? O espaço é muita pretensão, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. E também, claro, não posso deixar de ressaltar as estações espaciais que se prestam à pesquisa científica de base, física de base, né? Ou qualquer que seja a pesquisa científica de base feita no espaço, com o objetivo de se viver no espaço. Acho que são dois extremos que são fundamentais para a existência da raça humana. E eu acho que nós não temos mais o direito de sermos assim naivos, de sermos ingênuos, de acreditar que a Terra vai ficar aqui para sempre e que sempre vai estar à nossa disposição. Eu acho que a gente tem que ter um plano B. Então, é isso, Valmir. Tá bom assim a resposta? Vamos lá, vamos passar. Na verdade, eu deixo a galera que está escutando a gente pensar e pular no chat o que eles estão achando, né? Eles vão lá e comentam, dão as opiniões. Eu só fico no ping-pong, eu só puxo agora, vou puxar o Heitor para falar um pouquinho, e aí ele continua no assunto. Eu, na minha opinião, acho e torço para que a gente possa ter estações para que o ser humano se desenvolva, né? E crie oportunidades, né? E não necessariamente crie separações, mas vamos com calma. Heitor, é contigo agora aí a pergunta. O que você das estações achou interessante nela? O que você ressalta aí, o que é legal? Pode ser positivo ou negativo. Você tinha falado o que eu via como importante, né? Isso. Eu diria o seguinte, aí, tal. Eu não vou selecionar uma específica e eu vou dizer muito honestamente, tem que ter sido colocada de forma muito de enfeite numa trama para ela não ter uma função. Porque se a gente for pensar em expansão, seja numa série que tem um alcance menor, que esse negócio de ir para o espaço é meio que a nossa vizinhança, como por exemplo The Expanse, é uma coisa que fica mais ou menos nos arredores aqui da Terra tal, e já dá um bocado de pano para manga para contar ótimas histórias. Tem outras em que a gente, para chegar do outro lado da galáxia, é aquela coisa das mais difíceis, e tem série em que para ir daqui de uma galáxia para outra tem lá o metrozinho, né? Da linha azul para a linha vermelha, tá tudo certo, a galera vai. Mas de qualquer forma, uma estação espacial ela acaba sendo um ponto de apoio muito importante, e principalmente quando a gente leva em consideração uma tecnologia como a gente tem hoje, que a gente precisa de uma propulsão feita com, de repente, aí combustível sólido, de uma forma, o combustível que eles usam, ele precisa de uma quantidade absurda para conseguir ter o empuxo necessário para vencer a gravidade da Terra e tal. Se a gente tivesse naves que conseguissem subir e descer sem ter essa necessidade, aí fica mais fácil de acreditar que a galera vai colocar coisas muito pesadas em órbita e tal, que vão partir dali sem ter a necessidade de um ponto de apoio. Mas agora que a gente precisa ter uma nave gigante para levar um negócio pequenininho, a gente vai ter que fazer várias viagens, montar ali em cima para depois ir embora, é o que parece ser mais viável. Então, assim, de todas as estações que foram citadas, apesar dos propósitos delas mudarem, umas são civis, outras militares, umas mais benignas, outras mais bélicas, mais armadas ali para causar ameaça, dentro da proposta que elas são inseridas, todas elas têm
a sua magia na hora de contar essa história de uma forma que ficaria faltando uma parte do quebra-cabeça se elas não tivessem ali. A própria estação que a Carol escolheu falando do elevador, eu não tinha pensado nela como uma estação em primeira instância, pelo fato de ela ser uma coisa que está ligada, ali tem aquele cordão umbilical, mas a parte do ponto final ali pode ter exatamente o mesmo tipo de importância para a trama que se ela não tivesse ligada, que é o ponto onde a galera que está vindo de longe vai conseguir parar para, de repente, mudar de veículo, um veículo completamente diferente que vai chegar ali. O veículo que leva até lá não tem a obrigatoriedade de ser capaz de entrar em órbita, não deveria ter as mesmas necessidades de isolamento por causa da reentrada, aquele negócio todo. Então você teria um veículo que foca em outras características para você fazer parte da sua missão sem ter que gastar espaço, incluir peso, ter um investimento naquele determinado veículo que o outro veículo que vai ser específico de subir e descer teria. No caso deles ali, seria algo que está preso no corpo daquele elevador, não é nem de fato uma nave. Mas para todo tipo de filme ou de proposta que a gente vê assim, ela está lá justamente como esse ponto de apoio para que outras coisas possam ser feitas. A gente teve aquele filme com a Sandra Bullock, o Gravidade, onde o diretor chegou a comentar que ele sabia que tinha um monte de coisa errada no filme do ponto de vista científico, mas ele estava mais preocupado em mostrar o lado emocional da história. Então, se a gente deixar um pouco de lado certas cobranças com coerência, com lógica ali e tal, a forma como as coisas se desdobram naquele filme, mesmo que de forma errada e artificial, dão um vislumbrezinho do como é que estar lá fora, que pode ser assustador. Imagina você estar fazendo algo assim que não tem esse lugar para voltar. Você não tem um ponto de apoio para conseguir retornar. É assustador. Legal. Eu vou agora passar para a Carol. O que você me disse, Carol, com relação a pergunta que a gente fez aqui, a pergunta que não quer calar? Pensando aqui, né, na característica assim, que eu mais acho interessante, aí comentar rapidamente da Cooper Station, é o fato de que, geralmente na ficção científica, quando a gente pensa em colônias espaciais, em estações espaciais voltadas para habitação, geralmente são locais ali que não vão simular por completo, né, o ambiente terrestre. E na Cooper, por mais que ela apareça ali bem no finalzinho do filme, né, dá para a gente ter uma noção que, na verdade, ela abriga um ecossistema inteiro, né? Então, não são apenas seres humanos vivendo nessa estação, mas você tem também lá plantações, provavelmente cultivo, né, de outros animais e tudo mais. Mas aí eu queria focar mais aqui nos pontos que eu acho interessante da Estação 9, e aí pensando assim no desenvolvimento dela, né, ali dentro da série, que são 2 pontos. O primeiro, eu acho muito interessante a forma como... Eu já havia comentado, né, que eu enxergo ela meio como se fosse um personagem também, a forma como ela vai se transformando e a gente vai tendo uma percepção diferente dela conforme a história vai se desenrolando. Então, quando eles inicialmente chegam nela, que ela acabou de ser abandonada pelos cardassianos, está toda destruída, carrega ainda aquela energia, né, de ser um lugar onde pessoas eram escravizadas, exploradas e tudo mais. Os cardassianos levaram até as pias, né? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, no desenvolver da história, você vai ver que ela vai se transformando em um ambiente de comunidade. Então, você vai tendo ali interações, né, encontros com diferentes espécies, encontros culturais. É um ambiente também onde as pessoas vão se desenvolvendo, né, vai sendo base ali para exploração científica, cultural e tudo mais. Então, esse ponto eu acho muito interessante. E o segundo que eu admiro bastante na Estação 9 também, que ela é receptiva a crianças, que eu acho que é algo assim que é um pouco incomum você mostrar isso nos universos de ficção científica, mas na série tem ali 2 personagens principais, né, que é o Jake e o Nog, que são crianças, e você tem várias cenas, vários momentos ali dos 2 apenas interagindo e não sendo apenas personagens secundários ali, periféricos, né. Inclusive, eles vão evoluindo também no decorrer da série, tem a estação comporta ali uma escola, né, onde a Keiko O'Brien ali é professora e no futuro o Jake se torna escritor e o Nog acaba sendo admitido ali para a frota, então acho que esse é um ponto bem, bem interessante, assim, como ela é receptiva para crianças também. Legal, legal. Bem, eu vou passar para uma próxima pergunta aqui, e essa pergunta vai ser mais a nível de curiosidade da minha parte, tá? E assim,
Vou começar com a Carol, que acabou de falar. Você gostaria de morar numa estação espacial, ou sim ou não? E se sim ou não, por que o sim ou não? A cara dela, tipo, não quero, ou Não. quero, não sei. Assim, embora seja bastante entusiasta da ficção e da ciência, né, da astronomia e tudo mais, e no fundo acho que todo mundo tem esse desejo, né, de, poxa, viajar, conhecer outros planetas, e fazer viagens interplanetárias e tudo mais, mas eu acho que é algo que eu não me sentiria nem um pouco confortável, assim, com estando fora do planeta. Eu acho que deve ser uma experiência, assim, aterrorizante. É que nem vocês estavam comentando agora há pouco do Gravidade, né? Assim, aquele filme faz uma sensação horrível, assim, eu não gostaria de experimentar isso. É uma situação meio esquisita, né? Mas vou aproveitar que eu fiz essa pergunta para a Carol. Eu faço essa mesma pergunta para o pessoal que está lá no chat. O que vocês acham? Querem morar numa estação? Sim ou não? Põe lá no chat, a gente repercute aqui. Aí eu vou passar agora para o Heitor. Heitor, o que você me diz? Vamos para uma estação? Vamos por partes. Vamos por partes. Se eu gostaria de morar numa estação, depende da estação. Se ela for muito próxima da nossa realidade, provavelmente ela não vai ser confortável o suficiente. Se ela se parecer com outro planeta, não faria grandes diferenças. Então eu diria assim, a vontade de ir conhecer lugares novos existe no meu coração. Mas eu já estou com 45 anos e uma preguiça de passar por certos perrengues que eu vou te falar que aquela história de chegar no pioneiro né? Não está muito no meu sangue, não. Então eu fico imaginando assim, é muito bacana, tem aquele negócio do glamour, aquela coisa romântica de pensar o pessoal colonizando Marte. Lindo. Não quero ser um dos primeiros. Vai lá, galera, vai lá pro Velho Oeste de vocês, vai desbravar, vai descobrir se tem índio lá. Quando tiver tranquilo, e já tiver Hollywood, aí você me chama, entendeu? Porque muito você não honestamente, quer ser o Dr. Bashir, não, né? Não sei nem se na minha juventude eu estava muito para isso. Provavelmente eu ia responder que sim, com um certo entusiasmo, mas o eu mais velho está dizendo pro eu mais novo, você está errado, Heitor. Fica em casa. Fica em casa, né? Certo. Legal. Cassião, é contigo a bola agora. O que você me diz? Eu acho que eu tô com o Heitor e não abro, viu, Heitor? É isso mesmo. Bicho, moro em Monte Carlo com prazer, tá? 5 estrelas. Maravilha. Agora, esse negócio de você ir para as estações orbitais de hoje, onde as instalações sanitárias são um tubo com uma câmera na ponta, é traumatizante, francamente. Já que citou isso agora, eu lembrei de uma coisa. Não topo, não, viu? Que a NASA tem uma equipe, um pessoal que estuda cheiros, que inclusive algumas montadoras de carro adotaram também esse estudo por causa do carro, para vender carro. É interessante isso. Por que cheiro? Por que uma equipe da NASA... Imagine chulé na estação espacial. Que legal, né? Então, esse tipo de coisa é estudado lá na estação espacial. Mesmo o pessoal tendo que comer chiclete para poder sentir cheiro, essas coisas, né? Para digamos assim, poder sentir alguma coisa, é necessário essa questão desse estudo. Então, já imaginou, morar num tubo, que nem o Cássio está falando, não deve ser nada fácil. Eu também estou com o Heitor também, viu? Se for para morar num 5 estrelas, eu vou. Para morar num tubo espacial, mas nem não quer não. Eu fico já no tubo que eu tenho aqui na Terra. Mas tem uma coisa bacana que a Carol falou, né? Que é a presença de crianças em estações orbitais, espaciais, naves, ou seja lá o que for, esses novos ambientes extraterrestres, né? Fora da Terra, né? Com crianças. E eu acho que é muito interessante, porque remete um pouco aquelas coisas assim. A gente está muito acostumado num esquema. Eu falo por mim. Eu estou muito acostumado com um esquema urbano, né? Que a gente se cerca de facilidades. E se eu tiver vontade de comer um pãozinho francês, eu vou na padaria aqui da esquina e compro. Se eu quiser comer um troço diferente, o bolo Red Velvet, né? Eu sei onde encontrar o bolo Red Velvet, do danado do bolo Red Velvet, eu vou lá e compro. Quando você está numa situação como das 13 colônias americanas, ou dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, né?
de você estar numa situação de ponta de lança, né? Por exemplo, ou lá em Marte, como está sendo proposto agora, da colonização de Marte, você vai enfrentar aquilo que o Heitor falou, né, do lance do Velho Oeste, né? Então, no filme Ad Astra, nas estações, nos postos que existem na Lua, já ele mostra uma situação de pirataria lunar, né? Provavelmente, o pessoal não cita nacionalidades, e eu não vou aqui no canal ao vivo citar nacionalidade nenhuma. Mas tem uma patota de uma outra nacionalidade que, enquanto o astronauta americano ele é transportado para a base de lançamento, que fica numa outra instalação da Lua, ele sofre um ataque pirata. Então, a partir do momento que a gente sai do nosso sistema civilizacional que a gente está acostumado, que a gente sabe que tem uma lei, que tem uma ordem, que tem um agente que garante, ou um agente garantidor dessas tradições e costumes e hábitos, né? Eu me sinto bastante confortável. A partir do momento que se coloca numa posição de ponta de lança, o que é que vai me garantir que, na verdade, não volte a valer a lei do mais forte, né? Como acabou acontecendo aqui, tanto em The Black Hole, como em Ad Astra, né? Os sujeitos lá ficaram malucos, né? E acabaram sendo responsáveis por um massacre lá do pessoal da estação orbital, né? Então, é um esquema assim, como é que a gente vai fazer para garantir essa continuidade dessas estruturas sociais que nós temos já desenvolvidas aqui no planeta num outro ambiente? Eu acho que isso é um estudo que a gente precisaria, que certamente o pessoal tem desenvolvido, né, mas que a gente não sabe porque a gente está nessa ponta, né? E é mais ou menos, eu acho, que deve acontecer, por exemplo, na Comandante Ferraz, né? Você tem um pessoal, uma patota ou cientistas ou técnicos de alto nível, mas deve ter uma, duas, talvez 3 pessoas responsáveis pela área de segurança, pela área de manutenção e assim por diante. E essas estruturas precisam ser pensadas e ser levadas adiante também, eu acho. O que a Carol falou de levar as crianças também, acho muito conveniente, porque as crianças elas ajudam a nós, os adultos, a gente se focar e se centralizar e de pensarmos em termos civilizatórios e não em termos de quem fala mais grosso leva. É isso, homem. Valmir, você me permite? Eu não sei se eu vou estar queimando a sua pauta. Não sei se de repente você estava programando colocar algo parecido com o que eu vou dizer um pouco mais para frente, mas eu acho importante, pegando o gancho, inclusive do que o Cássio está falando, vamos fazer uma comparação assim. Quando a gente fala sobre se tornar astronauta e ir ficar no tal tubo, né, no espaço confinado de uma estação que a gente tem hoje em dia, que não é nada convidativo, está muito longe de um hotel 5 estrelas, a gente sabe que tem uma penca de voluntários. Tem muita gente que gostaria muito de ir para lá. Mas se você chegasse para a galera e falasse assim, quem aí de casa gostaria de ir preso e ficar numa cela minúscula com uma grade, onde você até tem um pátio para ver a entrada do sol e tal, mas você não vai conseguir nem bem se mexer. Quantos de vocês querem, meninos e meninas? Um nascer do sol maravilhoso. Entende? Porque assim, a situação, ela muda do ponto de vista psicológico, o que você vai fazer lá dentro e como a sua percepção é. Mas o espaço físico, do como você vai conseguir se mexer, das pessoas com as quais você vai interagir, que são sempre as mesmas dentro daquele espaço confinado e tal, são coisas que dá para fazer paralelos e uma das duas é indesejável e a outra tem gente se acotovelando para conseguir chegar lá. Então, assim, a proposta do que eu queria colocar para a gente conversar é, para você montar uma estação dessas, além daquilo que eu falei lá atrás, da atual impossibilidade da gente conseguir ter tanto material, a gente está falando sobre estações aí que de repente tem toda uma parte de plantio. A Carol citou, não é só levar as pessoas, teve um lance de você levar gado, você levar tudo aquilo que você vai precisar para conseguir ter uma simulação de casa.
imagina quantas zilhões de toneladas de terra fértil foram levadas para lá. Imagina a logística por trás de uma coisa dessas. Então isso realmente faz a coisa ficar no campo da ficção por hora, até que arrumem outro jeito de pensar, de fazer as coisas acontecerem, tecnicamente falando. Mas ainda existem outras coisas que a gente tem que pensar. Como é que você abastece um lugar desses de energia? Só placa de painel solar é o suficiente? Você vai precisar ter alguma espécie de usina atômica para você conseguir fazer todo mundo receber energia? Como é que você faz para ter água e saneamento básico? Como é que você faz com o ar? Como é que você filtra esse ar? Como é que você faz para se proteger da radiação do espaço? Como é que você faz... Aí eu chego no gancho do que o Cássio falou. Para manter a sanidade mental dessa galera. Para você manter a coisa da segurança, dessa coisa da civilidade estabelecida. Então, às vezes, a gente vê na ficção certas estações que funcionam muito bem até você começar a fazer certas perguntas, que é aquele negócio de... Não vai aí, não fica apontando os defeitos, curte a história que está sendo contada, porque senão a gente não consegue fazer essa parte aqui da narrativa tal. Mas uma pessoa que tem uma mente mais voltada para essas coisas científicas vai ter algumas estações da ficção que vão deixar de fazer sentido de forma muito fácil. Uma que eu vou citar assim, só para, né, não dizer que eu não falei das flores, que eu não sei se é justo chamar ela de estação espacial, mas é assim que o peixe dela é vendido. É a estação lunar que aparece no espaço 1999, que fica na Lua e em dado momento a Lua resolve dar uma volta. Porque, né, a Terra é tão desagradável que eu também, se fosse vizinho dela, já deixava ela para lá. E vai. Qual é o sentido que aquilo faz? Então, são certas coisas que dentro do ambiente do sci-fi, as explicações que eles dão, você fala, tá bom, conta aí tua história, eu vou me divertir ou não com ela, dependendo da qualidade do que você está contando. Mas nem sempre a lógica e a coerência resolvem essa coisa de certos aspectos muito mais mundanos, de necessidades básicas que a gente tem. Então, passando uma pergunta para ti aí. Pergunta não, né? Um comentário, né? Que eu coloquei na tela aí para vocês. Que é uma questão mais de que cada um quer da vida, né? Bem, voltando aqui ao bate-papo, Carol, tem algum complemento que você queira fazer, já que o Heitor deu uma mudada na pergunta ali? Você tem algo que você queira falar? Claro, só um complemento aí na fala do Heitor, porque toda essa questão, né, sobre você questionar, né, quem quer ser voluntário para explorar no espaço, para trabalhar numa estação espacial, todo mundo quer, mas na realidade, né, a história é outra. E aí, só lembrando que, eu não sei se vocês chegaram a assistir a nova temporada de Black Mirror, que tem um episódio com uma estação espacial e acaba abordando um pouco esse tema, né? Então, como são 2 astronautas ali, então como eles fazem, qual que é o procedimento ali para eles manterem a sanidade? Eu não vou comentar, né? Vou deixar eles assistirem, é bem interessante. Se você der spoiler, a Adriana tem um troço aqui, ela vive falando, nada de spoiler, nada de spoiler. Eu tenho um comentário. Se for spoiler, você vai brigar com a Adriana depois, hein? Não. Há um tempão atrás, uma das coisas que os astronautas levavam para a estação para poder ter um passatempo coletivo era um tabuleiro de xadrez. Depois de um tempo, isso não é oficial, mas segundo fontes, amigo de um amigo meu que trabalha na NASA, me contou que eles começaram a fazer um processo um pouco diferente. Começaram a incentivar a galera a jogar RPG. E o que tem de vantagem nisso? O xadrez é um jogo onde sou eu contra você. Então acaba ficando uma coisa de o derrotado vai sair triste, chupando o dedo. No RPG, não necessariamente. Você até tem jogos que são chamados de arena, onde as pessoas se enfrentam com seus personagens, seguindo as regras e tal. Mas você tem a opção de contar histórias onde a ideia é que você tenha grupos que se ajudem, que fazem a coisa de uma forma colaborativa. E ainda que aquilo seja uma atividade lúdica, foi relatado que estava surtindo efeito no sentido de pessoas terem mais prazer de estarem com outras pessoas fazendo uma atividade de entretenimento. Achei que valia comentar. Opa, sem som. Cassião, eu mutei o meu som agora aqui, porque soltaram os cachorros. Não sei se vocês estavam escutando aqui uma cachorrada. Eu falei, não, cortei o microfone, porque senão
Mas, Cassião, desculpa o comentário aqui, mas, Cassião, você tem alguma coisa para acrescentar aí? Você estava fazendo assim, eu falei, deixa eu ver se ele tem algo a dizer. Absolutamente. O RPG, eu acho que é um jogo que acaba sendo muito mais sociável do que o xadrez, né? Várias pessoas participam ao mesmo tempo. É uma atividade em grupo e que eu acho que leva, sim, apesar de, às vezes... bom, eu nunca, francamente, eu nunca joguei o RPG, mas eu vejo o RPG como uma atividade mais salutar do que o xadrez para se levar para o espaço. Eu absolutamente concordo com o Heitor. Né? Então, esse amigo do primo, eu acho que ele deve estar coberto de razão, viu, Heitor? Legal, galera. Bem, pessoal, eu estou vendo que o papo está bem bom, a gente tem mais algumas perguntas, mas assim, o nosso tempo tá dando já, tá chegando no limite. Então, eu vou fazer uma última pergunta, assim, meio que brincadeira, assim, mais para dar uma desanuviada no assunto, porque a gente foi pesado, né? A gente foi bem, né? Nas questões, eu acho, pelo menos assim, né? O papo acho que rendeu bastante, a gente falou bastante. Espero poder repetir esse papo em breve, mas vamos lá. Última pergunta Carol, Heitor, Cássio, dessas que a gente falou aí, essa é fogo, né? Qual dessas estações você mais curtiu? E se tivesse que morar, era essa que você escolhia? Tudo bem, eu sei que ninguém quer morar na estação, mas se tivesse que escolher uma, qual que seria? Vai lá, Carol. A cara dela do tipo... Estação 9, com certeza. Passear pelo Promenade, no bar do Quark, com certeza. Oxe, encher a cara no bar do Quark e perder todo o Paralatium lá para ele, né? Jogando Dapo. Exato. Legal. Heitor, qual? Então, eu acho que eu sou obrigado a dizer Elysium. Porque só o fato de estar lá já ia significar que a minha conta é, supimpa, né? Tá bom. Cassião? Eu tô com o Heitor também. Assim como adepto dos 5 estrelas, eu vou pelo Elysium também. E francamente, aí é uma falha minha, né? Que eu não li o livro Rama, do Clark, e que me parece que tem uma estação interessante, que, como ela é alienígena, é passível de exploração, né? Mas, assim, como uma aventurinha seria legal, assim, mas para morar eu não sei, porque eu não li o livro. Talvez fosse alguma coisa interessante. Mas, em princípio, assim, Elysium eu acho legal, porque ela tende a refletir mais ou menos. Dizem que tecnologia é como se vive e a arte é pelo que se vive. E Elysium, eu acho que ela reúne tudo isso que deveria ser democraticamente e igualmente distribuído por toda a humanidade, mas que por uma infelicidade da história, por uma grande injustiça social, acaba sendo concentrado na mão de poucos privilegiados. Mas não é por conta disso que eu vou dizer que eu não gostaria de estar num lugar de gente privilegiada. Eu gostaria, sim. Eu acho que eu vou concordar com o Heitor. Eu também vou para Elysium, viu, Heitor? Já que vocês estão todo mundo falando, né? Eu ia gostar de morar na Cooper. Por quê? Eu achei um maior barato aquela coisa, a imagem dela que vocês devem ver. Você vê a parede subindo, indo para o teto, assim, o milho plantado. Eu acho um sarro. Ou seja, você não tem a gravidade e tudo. Eu fico imaginando o quão o ser humano não deve ter evoluído para chegar naquele ponto. É que você não sofre de labirintite, né, Valmir? Hã? É que você não sofre de labirintite, né, Valmir? Eu não sei, viu? Porque tu coloca a Patrícia lá, ela vai gorfar em 3 minutos. Depois dos 30 anos, todos os itens que é da vida a gente tem, viu? Mas eu fico fascinado pela condição humana de ter chegado àquele ponto, de ter conseguido chegar, né? A gente não sabe nem se vai conseguir. Mas, pessoal, obrigado pelo papo, muito bom, como sempre. O pessoal está pondo coisas aqui no chat ainda, e assim, na medida do possível, eu vou passando, vou pondo para vocês, tá? Mas obrigado mesmo. Eu vou ainda fazer uma última rodada com vocês para vocês se despedirem, mas muito obrigado, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, e a gente espera poder fazer de novo isso em breve. Vou aproveitar aqui, a Carol está ali, dia
vou passar para ela primeiro, ela já vai se despedindo, mas eu vou dar um gancho para ela. É dia 24, né, Carol? Exato, dia 24, às 4 da tarde, no Museu da Imagem e do Som de Campinas. O Museu da Imagem do Som fica ali perto, no centro, né? Perto da Catedral. Ali atrás do Corpo de Bombeiro, né? Uhum. Legal, legal. Acho que tem um cara chamado Danilo que trabalha lá, parece-me. Me parece. O Danilo é o rapaz que dá o suporte aqui para a gente na área técnica, tá, gente? Então, Carol, aproveita aí que se você quiser dar umas últimas... Dar um tchau para a galera e aí a gente vai encerrando o nosso bate-papo, infelizmente. Ok. Daria para estender bastante aqui, tem um assunto que dá bastante papo. Mas, novamente, mais uma vez, obrigada pelo convite ao pessoal da base, obrigada pela conversa, Valmir, Cássio, Heitor. E fico esperando, né? Todos aí estão convidados para participar da próxima sessão do Cine Voyager no dia 24. Obrigada, gente. Legal, legal. Dia 24 no MIS. Vamos lá, galera. Vai ter... Qual filme de Star Trek vai estar passando? Você tá com eu vou passar um episódio de Star Trek que eu sei que muita gente não gosta, que é a Enterprise, mas é um episódio que vai discutir um tema interessante ali. Depois do episódio tem bate-papo? Tem. Legal, bacana. Isso é bom, muito bom, muito bom. Heitor. Gente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Valmir, Carol, Cássio, bom poder bater esse papo com vocês. Quem quiser conhecer o canal na tela, no YouTube, realmente me ajuda bastante ter essa movimentação de pessoas novas chegando, conhecendo o meu trabalho. Então, por favor, deem uma conferida lá. Falo bastante sobre ficção científica. Agora que voltou a ter episódios novos de Star Trek, tem a Strange New Worlds, já tem episódio, já tem review do primeiro episódio, se vocês quiserem ver lá. Então, todo mundo está convidado. Então, valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Legal, Heitor. Cassião. Então é isso. Carol, um prazer voltar a ver e falar com você. Heitor, muito obrigado também pelos pontos e contrapontos aí que a gente vai trocando. Gente, de minha parte, fica o convite de vocês darem uma olhadinha lá na Amazon. O livro do qual sou coautor se chama O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade. Essa semana ele está custando R$30 em capa comum, e para quem tem Kindle livre, ele está zerado. É só baixar e ler. Eu vou dar uma sugestão. Cassião. Quem quiser adquirir o livro, no caso, óbvio, em setembro, o Cássio vai estar, obviamente, no nosso próximo evento. Aí você pode pegar um autógrafozinho do escritor do material também, tá? Traz o livro. Eu não sei se o Wendell Stein vai estar lá, mas aí quem sabe, né? Muito bom. Obrigado, Valmir. Então, e aí, claro, eu agradeço a base, a gente está sempre participando aí, mas agradeço a base pelo convite e pela confiança da gente, de me convidar para a gente bater esse papo gostoso aqui sobre ficção científica, apesar, e peço um pouco de desculpas por ter selecionado coisas tão antigas, mas que já talvez justamente por serem antigas possa gerar algum interesse para o pessoal que é mais novo aí, nessa parte de arqueologia das histórias da ficção científica. Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Imagina, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer o Heitor, Carol, Cassião. Obrigado pelo papo, obrigado você que está aí no chat acompanhando a gente. Eu vou agora, então, me despedindo dos amigos aqui, porque a gente já vai passar para o próximo bloco. Carol, tchau. Heitor, cadê você? Cadê o Heitor? Tchau, Heitor. Cassião, até mais. Tchau, tchau.